pesquisa revelou que 94% dos réus julgados por feminicídio em Minas foram condenados com pena média de 22 anos de prisão. O que representam esses dados para o combate à violência contra a mulher? O sistema de justiça está mais ágil? Esses são os principais temas de hoje do Conexão AMMP, um programa da Associação Mineira do Ministério Público destinado a divulgar o pensamento e as ações de seus associados e associadas. Para conversar sobre o assunto, vou falar com a promotora Luciana Teixeira Guimarães, que é promotora titular da Promotoria de Justiça da Comarca Diamantina e coordenadora regional da CIMOS, Jequitinhonha, as coordenadorias de inclusão e mobilização e apoio comunitário. Doutora Luciana, obrigado por nos atender. É um prazer recebê-la aqui no Conexão AMMP. Bom dia, eu que agradeço a atenção, a generosidade da Luz, né, que me indicou, e é um grande prazer mesmo estar aqui falando sobre esse assunto que é tão caro a todos nós. Será um prazer para nós, vamos aprender muito com a senhora. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMMP no YouTube e deixar lá seus comentários, sugestões que serão muito bem-vindos. Doutora Luciana, a realidade é trágica, mas esses resultados recentes são até menos dolorosos, né? Como estamos reagindo ao feminicídio? Estamos no caminho certo? Então, Orion e quem está nos assistindo, eu acredito que no caminho certo a gente esteja, mas acredito que a gente ainda está um pouquinho longe, estamos caminhando a passos muito lentos e estamos ainda um pouquinho longe do desejado, né, do mínimo desejado. Quando a doutora Patrícia Bicuc trouxe esses dados para a gente até espantou com essa média da pena, né, porque normalmente as penas são muito baixas, as penas que são aplicadas pelo Poder Judiciário ainda ficam muito aquém do desejável, principalmente para as vítimas indiretas, para quem fica, amigos, familiares. Então, e a gente é acostumada com as baixas penas. Eu me recordo de um júri de feminicídio que eu fiz, e a pena foi de 23 anos. E eu comemorei essa pena. Eu falei, nossa, 23 anos, tá muito bom, comparado com o que a gente está acostumado. E quando eu cheguei perto da mãe da vítima e de uma amiga, ela assim, nossa, doutora, muito pouco, né? E aí aquilo ali caiu para mim, assim, como realmente, né? Na realidade, é muito pouco. Para quem elas nunca mais vão poder abraçar, nunca mais vai estar aqui com o filho dela, é muito pouco. Então, Orion, o que a gente percebe realmente está havendo uma grande mudança no Poder Judiciário, no Ministério Público, voltado para esse acolhimento da vítima e para entender que esses crimes de violência doméstica eles ocorrem num ambiente em que, em 90% dos casos, não há testemunhas presenciais, porque são dentro de casa e ali está só o marido, a esposa, o companheiro e às vezes os filhos pequenos, que às vezes são cometidos na frente dos filhos, e tem se entendido que para a violência doméstica não cabe mais aquela máxima indúbio pro réu, porque aí você vai ter a palavra da vítima, a palavra do réu, ela falando que foi ele que agrediu ela, ele falando que não. E em outros crimes você se utilizava disso para absolvição. E hoje a gente, graças a Deus, nós temos aí o protocolo de julgamento com fundamento no gênero do CNJ, que tem sido aplicado, pelo menos em Diamantina, a gente tem acompanhado a aplicação e exigido a aplicação do protocolo. Então, no caminho, eu acredito que estamos, mas a gente tem que acelerar um pouquinho mais. Porque se a resposta da justiça é positiva, como a gente vê, a gente também se assusta, né, com o noticiário de todos os dias, com a crueldade, os casos de agressões permanentes, feminicídio. Isso sempre foi assim? Sim, mas antes de haver a Lei Maria da Penha, esses casos eles não eram tão noticiados porque eles iam para o juizado especial, né? Caíam na vala comum, por assim dizer. Então, não se chamava tanto a atenção de que, olha, é o companheiro, é o marido que está ali espancando uma mulher, que a mulher não teve condição de se defender, que a mulher estava ali numa situação de vulnerabilidade. Então, os números sempre foram esses, mas eles eram escondidos, né? No meio de vários outros crimes, eles ficavam escondidos ali. E com essa qualificação dos profissionais, com a criação de novas formas de recebimento dessa vítima, a gente acredita que as vítimas, né, as mulheres, elas começaram a ter mais coragem
coragem de denunciar. E procura o MP, procura a delegacia, lá em Diamantina tem a DEAN, que é a Delegacia Especializada de Apoio à Mulher, de Atendimento à Mulher, mas não são pouquíssimas as DEANs que nós temos ainda em Minas Gerais. Então, ela se sente um pouco mais acolhida para fazer essa denúncia. Mas, né, e ainda tinha aquele entendimento lá machista de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Até hoje as pessoas falam isso, né? Tem o filme lá da Ângela Diniz, a gente teve até uma conversa com a Cristiana, filha da Ângela Diniz, foi lá no MP falar pra gente quando se comemorou 1 ano da Casa Lilian, e ela criticou muito o filme, obviamente falando assim que a mãe dela foi tratada ali, né, de uma forma completamente ainda cheia de estereótipos. Mas tem uma passagem que é muito interessante, na hora que o agressor ele sai correndo atrás dela, e começam as gritarias dentro do quarto, e o casal de amigos que está na sala começa a falar, não, vambora, ao invés de né, tentar ali ajudar a vítima, a Ângela, que estava sendo agredida. Então, esse pensamento também tem sido alterado. As pessoas entendem agora que não é isso, que é uma pessoa ali, uma vítima que está sendo agredida e que a gente pode e deve interferir. Entendi. Esses dados que nós comentamos aqui, citamos um deles aqui, eles fazem parte, então, de um relatório divulgado pela doutora Patrícia, né? Que é promotora, que é promotora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, né? E foram divulgados no mês passado, no Dia Estadual do Combate ao Feminicídio, em um seminário aqui do Ministério Público de Minas Gerais. Como é que esses dados, como é que essa situação, essa realidade está repercutindo na sociedade? Como tem sido o comportamento e o papel dos jurados? Primeiro, agradecer a doutora Patrícia pelos dados e a equipe dela, porque ela disse para a gente que ela devia fazer tudo manualmente. Ela foi no nosso sistema e pegou caso a caso e olhou cada cada boletim de ocorrência para fazer essa compilação. Então, para ver também como a gente está muito atrasado na questão também de você ter esses dados, como que você chega nesses dados, né? Então, ainda precisamos melhorar essa interlocução entre Poder Judiciário, Delegacia e Ministério Público. Os jurados, sim. Porque um não tem acesso ao sistema do outro. Então, a gente pega o nosso e aí tem que comparar com o do outro, depois com a DEAN, né? E você não tem. Agora nós estamos começando, né, com essa interlocução. Mas com relação aos jurados, o que eu posso falar é da minha experiência lá em Diamantina, né? Até hoje, todos os júris, porque lá eu faço os júris apenas de feminicídio, porque eu sou promotora do combate à violência doméstica e familiar. Os outros júris são feitos pelos meus 2 outros colegas que lá estão. E em relação ao feminicídio, eu tenho tido uma resposta muito boa dos jurados. Até hoje, todas as questões que foram levadas a eles foram acatadas, os pedidos do Ministério Público, os réus foram condenados e assim, teve alguns casos em Diamantina que foram realmente com requinte de crueldade, igual, né, tem aí nessa pesquisa da doutora Patrícia, é uma coisa que a gente fica, assim, às vezes estarrecido. Mesmo a gente que já está acostumado a lidar com isso, infelizmente, né, se acostuma com tudo, mas a indignação permanece. E a senhora já está há quanto tempo dedicada a esse enfrentamento contra a violência contra a mulher? Como é que é a realidade aí em Diamantina e região? Eu assumi a violência doméstica em 2020, meados de 2020, mas permaneci com as minhas outras atribuições, que são o patrimônio público, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, habitação e urbanismo e os processos do juizado especial. Então, acaba que o volume é muito grande, né? E quando veio também a violência doméstica, foi muito interessante que várias pessoas
inclusive a juíza vieram e falaram para mim, não pega não, você vai se arrepender, é muito trabalho, né, até entre os próprios colegas, os colegas estão querendo sair da atribuição, e eu querendo pegar a atribuição. E eu descobri um propósito nessa caminhada que me surpreendeu. Claro, assim, também no início não foi fácil, né? Eu acabava me identificando muito com aqueles casos e absorvendo muito, então isso eu estou aprendendo agora a conseguir separar a questão ali do trabalho sem descurar desse cuidado, desse apoio, e o volume é muito grande, por dia a gente deve fazer de 4 a 5 denúncias, porque a violência doméstica ela não aceita nenhuma dessas questões despenalizadoras que a gente tem, a NPP, a Código de Não Persecução Penal, suspensão condicional, então acaba que, né, a gente tem que denunciar e vai tudo para o Poder Judiciário. Então, são 5 denúncias por dia e medidas protetivas também, média de 3 a 4 também por dia, porque a Diamantina são 9 municípios, né? Então, acaba que abarca uma extensão muito grande. E muitas audiências praticamente todos os dias, para evitar até uma eventual prescrição e para dar uma resposta mais rápida a essas vítimas, que é direito das vítimas terem essa resposta. Então, realmente, assim, o volume de serviço é muito grande. As promotorias, a gente está crescendo, né? Também o próprio Ministério Público tem ampliado as atribuições, tem ampliado o trabalho, mas as promotorias de violência doméstica e familiar, realmente elas estão sofrendo. Teria que haver ali uma redistribuição, talvez, de atribuições, deixar um pouco menos de atribuições com quem está com a violência doméstica, porque, olha, não te sobra muito tempo para fazer muita coisa, não. Viu? A Lei Maria da Penha ela não impede a morte das mulheres, mas é preciso continuar denunciando, né, e buscar medidas protetivas. Quando se tem medida protetiva, o risco é menor? Eu não vou falar que o risco é menor, porque, assim, no meu entendimento, e acredito que no entendimento da maioria, se o agressor ele está disposto mesmo a matar a mulher, não vai ser ele realmente, né, aquele pedaço de papel que irá salvá-la. Mas a gente tem esses números que realmente, com a medida protetiva, os feminicídios que a gente tem, a maioria delas não tinha medida protetiva. Então, a medida protetiva, ela auxilia, eu acredito, a mulher começa a entender que ela tem um grupo de apoio, ela tem uma rede de apoio, né, como lá em Diamantina, que ela pode procurar a hora que ela se sentir ameaçada. Então, eu entendo que ela se sente mais segura e ela pode buscar ali um atendimento mais rápido, inclusive da polícia militar. Ela já liga e fala, eu tenho medida protetiva, ele está chegando aqui, ou ele está na porta da minha casa, e ao mesmo tempo, e rapidamente a polícia vai até o local, e essa pessoa ela é presa em flagrante, porque é descumprimento de medida protetiva. E essa medida então, pode dar um limite nesse ao agressor, sentido... né? Oi, não entendi. Eu digo o seguinte, essas medidas também podem dar ali um certo limite para o agressor, de que ele não está Sim, totalmente, né? Elas são para limitar o agressor, mas a minha colocação é que tem agressor que até fala, não estou nem aí, daí esse pedaço de papel aqui é azar. Se ele quiser continuar fazendo, ele vai continuar fazendo. Mas as medidas, elas são para limitar o agressor. E é isso que é interessante, que até o juiz com quem eu trabalho, que eu estou tendo um pouquinho até de dificuldade, fazer ele entender esses direitos das vítimas, ele escreve na sentença dele que as medidas protetivas são medidas que estão limitando o direito e garantia do agressor, né? Então, assim, não é isso. A medida protetiva, ela está ali para salvar vidas e para proteger a vítima. Então, isso é que a gente tem lutado muito para mudar a forma de pensamento até dentro do Poder Judiciário, porque até hoje tudo era para o agressor, né? Tudo era para o réu, e como tem que ser mesmo, mas você dar os direitos da vítima não implica em tirar os direitos do réu. E a gente tem que realmente começar a olhar com outros olhos essa questão. Então, a medida protetiva, ela salva vidas, sim,
nessa questão, né, que igual eu falo, o risco, ela continua, mesmo porque ela vai ficar com a medida protetiva enquanto ela se sentir, enquanto o risco estiver presente, enquanto ela se sentir ameaçada. A partir do momento que não houver mais risco, que ela entender que não há mais necessidade, a medida ela não tem mais por que continuar. Mas ela salva vidas porque, a partir daquele momento que ela traz para a gente que ela está sofrendo violência, a gente já fica mais atento, a gente já forma uma rede de apoio que a gente já pode auxiliá-la de uma forma mais rápida. E essa orientação vem de cima, né? Existe até agora o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, quer dizer, é uma orientação superior, né? Exatamente. Esse protocolo, ele tem, pelo menos na segunda vara, onde eu atuo, a gente tem aplicado com muito sucesso o protocolo, e eu falo assim, eu acho muito interessante o juiz que eu estava falando com quem eu trabalho, que ele tem as atuações, eles são bem diversas, assim. Em audiência, ele aplica o protocolo muito bem. Às vezes tem até alguma pergunta que algum advogado faz, que às vezes nem eu entendo que seja tão assintosa, assim, a vítima ou a testemunha, mas ele não permite. Ele fala, não, doutora, essa pergunta eu não vou permitir por conta do protocolo. Então, esse protocolo veio de uma hora maravilhosa, né? E com a lei Mariana Ferrer também, foram inseridos 2 artigos novos no Código de Processo Penal, uma para as audiências que não são do júri, e outra para o plenário do júri, em que não se pode ali, para fazer a defesa do réu, você não pode atacar a vítima, você não pode falar de outras questões que não são aqueles fatos ali que estão sendo discutidos, porque, né, eles traziam várias coisas, né, e xingavam a vítima, que a vítima é isso, é aquilo, amavam a vítima, porque eles não tinham defesa. Então, isso foi realmente um grande passo para a gente, uma grande vitória. E quebra um paradigma, né? Até de quebrar aqueles conceitos e preconceitos cristalizados, até mesmo de maneira involuntária, né? Que as pessoas cometem desde, enfim, advogados, promotores, próprios juízes, né? Quer dizer, enfim, é importante compreender que é preciso ter um olhar diferenciado ali com essa perspectiva de gênero, né? O Ministério Público alcançou um nível de atuação bastante intenso contra esses crimes. Como tem sido esse trabalho do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça no combate à violência, até porque Minas Gerais, isso reflete o interior, porque Minas Gerais é um estado muito continental, com 853 municípios. Como garantir o cumprimento da Lei Maria da Penha nas regiões mais afastadas? A doutora Patrícia, ela é sempre muito presente. Presente não só quando a gente precisa dela, e presente mesmo fisicamente. Ela está sempre rodando o estado, sempre que algum colega precisa dela, ela está junto com a gente, ajudando até na construção de denúncias, de uma forma que né, que abarque ali todas as questões e não traga uma eventual nulidade. Então, ela tem nos auxiliado bastante. Eu acredito que realmente, se para mim aqui já é difícil, numa comarca de segunda entrância, os colegas que estão nas comarcas de primeira entrância, que são únicos, é realmente complicado. Acredito que quando eu estava na comarca única, a gente não estava iniciando a Lei Maria da Penha, então a gente não tinha muita denúncia, não. E aí eu fui pegar mesmo em Diamantina. Então, assim, é o que eu falo, a nossa realidade em Diamantina, eu acredito que seja um pouco diferente da realidade de outras comarcas de segunda entrância, porque a gente tem uma rede muito forte, sabe? A gente tem a rede de mulheres do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, com a DEAN, a gente tem uma DEAN, uma Delegacia de Mulheres, a gente tem a Ellen, que está à frente da rede, a gente tem a Dani Caramati, a doutora Daniela, que é uma advogada que, quando a gente precisa, que a gente vê que a vítima não tem condições de contratar advogada e precisa de um apoio maior, né, do que algo que o Ministério Público não possa dar em questões judiciais, a gente encaminha para ela e ela atende de forma gratuita. Então, essa nossa rede tem funcionado.
Mas até pegar aqui um registro aqui de violência doméstica que você estava falando, né, do Vale, só para você ter uma ideia, para o pessoal ter uma ideia, quer dizer, o pessoal já sabe, né, disso. A escassez de serviços nos 54 municípios do Vale de Jequitinhonha. O CRAS tem em todos os municípios, em 100% dos municípios. O CREAS, só 33% dos municípios. Delegacia, 38%. PPVD, que é a polícia especializada que vai atender a violência doméstica, 2 unidades, só 4% dos municípios. DEAN, que é a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, 7% dos municípios, só 4 unidades, em Almenara, Pedra Azul, Capelinha e Diamantina. CREAM, 1 unidade, 0,01% dos municípios de Jequitinhonha, CEAPA, 0 unidades e MC, 0 unidades também, 0% dos municípios. Então, como eu estava falando, a gente ainda tem um caminho aí muito grande, porque, então, assim, como é que isso chega nos municípios? Muitas das vezes, as decisões judiciais que são tomadas aqui nos tribunais, quando há alguma... Igual assim, eu acho maior graça quando o tribunal dá um habeas corpus para o agressor e fala, e tem que colocar tornozeleira eletrônica. Eu vou te falar a verdade, Oriol. Nos meus 20 anos de Ministério Público, eu nunca vi uma tornozeleira eletrônica. Eu não sei nem como é que é uma tornozeleira eletrônica. A gente não tem lá. Então, tem que se chegar mais próximo da realidade realmente desses municípios, né? Ver a quantidade de instituições que são essenciais à proteção da mulher e à proteção da vítima, que menos de 30% dos municípios do Vale do Jequitinhonha têm acesso a esses serviços. Então, dentro do Ministério Público, a gente tem um apoio muito bom. Agora, não adianta a gente fazer aqui, o trabalho tem que ser em rede, não adianta a gente mandar para o CREAS, para o CRAS, ou para outro, e a pessoa vai falar lá, mas nós não temos assistência social, mas nós não temos uma psicóloga, nós não temos alguém para atender essa vítima, não temos um advogado, e faz muita falta. É importante, então, a questão das políticas públicas, né? Agora, doutora Luciana, do ponto de vista humano, técnico, jurídico, como que se caracteriza essa tragédia do feminicídio? Porque o pessoal chama de feminicídio, mas, na verdade, o crime ele vem capitulado lá no artigo do homicídio, né? E tem a qualificadora do feminicídio que vem aumentar essa pena, se a pena é cometida contra a mulher em razão do gênero e em situação de violência doméstica e familiar. Mas o feminicídio seria mais em relação ao gênero, em relação se ela foi cometida em razão do gênero. E isso a gente percebe muitos, crescendo agora na advocacia, uma defesa nesse sentido para tirar essa qualificadora, dizendo que não, mesmo sendo caso de violência doméstica familiar, não é um caso de feminicídio ou de um caso de gênero, porque ali dentro daquele relacionamento não havia vulnerabilidade, que a mulher não era vulnerável. Então, tem crescido essa ideia entre eles, entre os advogados, para tentar tirar essa qualificadora. Mas eu nunca vi em nenhum caso de feminicídio, pelo menos dos que eu participei ou de que eu tenha visto, os jurados terem descartado essa qualificadora. Perguntar, né, quando o juiz faz a pergunta, porque ele faz a pergunta se foi cometido em razão do gênero e violência doméstica, aqui foi 100%, os jurados reconheceram a vulnerabilidade e a questão do feminicídio. E além dessa questão das políticas públicas, né, é importante, como a senhora disse aí, atuação homogênea, né, de maneira consensual aí, de maneira igual do todo o sistema de justiça, porque no ranking nacional, a posição de Minas é muito ruim, né, continua na liderança desses casos de feminicídio no país. Sim, sim. A gente entende que tem que haver realmente uma qualificação desses profissionais, né? Porque a lei, né, a sociedade, ela vem mudando muito rápida e a lei nem tanto assim. E a gente é acostumado a atuar de uma certa forma. Fica realmente, até que você consiga ali se adaptar àquela situação, àquela nova realidade, é realmente mais complicado. Então, eu entendo que realmente isso tem que vir de cima para baixo mesmo e ter uma obrigação de que todo mundo estude, especialize, qualifique, porque a gente vê até
entre próprios colegas, né? Ainda essa ideia, porque somos únicos, não dá para. Por mais que você fale, eu vou separar a minha vida profissional da minha vida pessoal, isso não acontece. Então, as pessoas, os colegas, né, promotores, promotoras, juízes, juízas, delegados já vêm com essa concepção de casa, com esse machismo, com essas ideias antigas. Então, já aponto assim, inclusive, já ter notícias de próprios colegas já fazerem a pergunta para a vítima de estupro, qual roupa você estava usando, né? Então, isso ainda precisa ser muito, muito melhorado, muito estudado. E entre os próprios juízes e juízas também, a gente, porque assim, por mais que se entenda que cada juiz ele tem a liberdade para decidir da forma como ele entende, o juiz, por exemplo, com quem eu trabalho, ele tem colocado prazo nas medidas protetivas, e eu tenho tido que recorrer de todas elas, e é muito recurso. E por que isso? Por que eu falo isso? Porque a lei, ela fala que a medida protetiva, ela vai permanecer enquanto a situação de risco, ela estiver presente. Então, só a vítima pode dizer quando essa medida vai permanecer ou não, que ela é necessária ou não. E o que ele faz? Ele põe um prazo, até o STJ falou, tudo bem colocar prazo, mas esse prazo não é um prazo que depois de 2 anos, depois de 1 ano, a medida simplesmente vai fazer puff e vai sumir. Depois desse prazo, você vai ter que ir lá, Poder Judiciário, vocês vão lá e intimam a vítima e pergunta para ela, ainda está sendo necessário? Só que ele não, ele está colocando um término automático dessa medida após 2 anos, ao argumento que é muito difícil para o agressor, se não impossível, o agressor provar que ele não mais ameaça a vítima, mas tá vendo? A ideia toda ainda voltada para o réu, ainda nós temos essa ideia muito voltada para o réu, e a gente tem que estudar, sim, e mudar a perspectiva de pensamento nesses casos. A gente tem que pensar em um processo penal feminino mesmo, ou feminista, como já tem algumas pessoas assim dizendo. E por que, Orion, também? Né, a violência doméstica, ela é uma violação de direitos humanos. Só que os direitos humanos garantidos pela Constituição Federal, quando eles foram garantidos ali em 1988, para quem que eles foram garantidos? Em quem que eles estavam pensando quando aquilo ali foi votado? No homem branco, no empresário, no o homem hétero, aquele ali que, para ele, é muito mais fácil garantir os direitos dele. Se você é um homem negro, você já dá um passo para trás, você já fica ali um pouquinho mais longe desses direitos, dos seus direitos fundamentais, da garantia dos seus direitos humanos. Se você é homossexual, 2 passos para trás. Se você é mulher, 3 passos para trás. Então, é essa questão que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar realmente a perspectiva e a forma de ver o processo penal quando se trata de violência de gênero ou violência contra a mulher. E não é caso de... mas é privilégio. Não é questão de privilégio, é questão realmente que as mulheres estão morrendo e não está havendo uma alteração na forma como esses processos têm sido conduzidos. Então, como você colocou, então a gente não está vendo tanta... uma conclusão positiva, né, para as mulheres. Vítimas que ficam, as vítimas indiretas que ficam. Né? A validade da medida tem que valer uma vida, né? Agora, doutora Luciana, da experiência que a senhora tem, vamos falar um pouco do perfil do agressor. Né? A gente vê homens dizendo aí que não aceita o fim de um relacionamento de 10, 20, 30 anos, enfim. Esse agressor, ele tem um histórico de violência, passagens criminosas? Como é que a senhora acompanhou isso? Com certeza ele tem um histórico de violência doméstica, né? Pode ser que ele não seja agressivo ou ele não cometa outro tipo de crime fora da violência doméstica, mas com certeza ele pratica essa violência doméstica diuturnamente. Porque a violência doméstica, ela não é só o tapa, ela não é só a violência física, né? Nós temos várias outras violências, como a violência financeira, a violência psicológica, que a gente tem trazido muito isso agora. Então, essa mulher
que estava há 30 anos e que agora falou basta, ela vem sofrendo essa violência psicológica desde sempre, desde que ela casou, desde que ela conheceu esse homem, só que ela não percebia, né? E ela vem, com minha mãe era assim, com a minha avó era assim, então deve ser assim também. E aí agora, como a gente consegue, como a gente tem essas maior divulgação do que é a violência doméstica, que a violência doméstica não é só a agressão física, muitas mulheres têm se atentado para isso. Nossa, realmente, né? Como uma que veio falar com a gente, ele pegava o meu cartão de crédito, era uma professora da universidade, e ele pegava o cartão dela e ele é que regrava todo o dinheiro da casa, sendo que o dinheiro era ela que ganhava como professora da universidade. E ela, tá ok, nós somos uma família, né? Mas ela não percebia essa violência que ela estava sofrendo. E assim como várias outras mulheres. Então, e é muito interessante que às vezes essa mulher, quando ela chega lá com uns 30 anos de casada, que os filhos já saíram, porque a mulher ela fica pelos filhos, né? Ela fala, eu não vou denunciar, isso a gente ouve muito, eu não vou denunciar o pai dos meus filhos. Como é que eu vou denunciar o pai dos meus filhos? Como é que isso vai ficar? Então, ela acaba permanecendo naquele ambiente de agressão. Só que, e aí, o perfil desse agressor, igual você está falando, fora desse ambiente, é a pessoa mais agradável do mundo. É uma pessoa acima de qualquer suspeita. É aquela pessoa que, não é possível, gente, não, isso aí não aconteceu, não, ele não fez isso, não, ela está exagerando, ou ela entendeu errado, né, que é o que a gente ouviu a vida inteira, quando né, algum homem vem, passa a mão em você, ou faz algo a mais que você não queira, não, você entendeu errado, não foi bem assim. E a vida inteira essa mulher escutou isso dentro de casa, que ela entendeu errado, que não é assim, que ele é um ótimo pai, né, que isso também as pessoas falam demais, não, mas ele é um ótimo pai. Os próprios pais dessa mulher falam, pensa bem, minha filha, porque como que você vai sair de casa, você não tem dinheiro, para onde que você vai, a vida tá difícil, e ela acaba se submetendo a essa violência. Okay. Doutor Luciano, nós estamos na reta final da nossa entrevista e como a gente sempre faz aqui, a gente pede indicação de leitura para a nossa audiência. Eu gostaria que você fizesse, então, por favor, seja um livro, uma série, um filme, por favor. Tá. Primeiro, com relação a essa questão das vítimas e um livro mais técnico, eu gostaria de falar com os colegas aí da coleção de O Ministério Público Estratégico, que tem são vários temas, entre eles tem um que é sobre a violência de gênero e outro também que é sobre a tutela da vítima, e é sensacional porque muda realmente esse paradigma da forma de você ver o processo penal. Aí, com relação à leitura literária, até estou aqui, tem um que é esse aqui, é Assim que Acaba. Esse livro aqui, ele é até da minha filha, e ela já tinha me pedido, falou, mãe, acho que você vai gostar desse livro, mas eu acho que deve ser algo muito adolescente. E ele foi agora, ele está nos cinemas, ele foi transformado em filme, e é maravilhoso. O assunto é violência doméstica, e é tratado de um jeito mais não tão pesado, e é bom porque com isso os adolescentes eles têm assistido e têm entendido o que é uma violência doméstica. Então tem o livro e o filme que também acho que ainda está nos cinemas, que é muito bom. E esse daqui também, né, o Conto da Aia, que eu acho que é mais famoso, que todo mundo conhece, que é uma realidade distópica, e esse aqui tem a série, o Conto da Aia, que também é muito bom, mas já falo aí para as colegas, para quem não assistiu, e feministas de plantão, que tem alguns episódios que, assim, embrulham mesmo o estômago, e infelizmente a gente vê que não é uma coisa tão distante da nossa realidade, né, que são coisas que realmente acontecem. Então, assim, são 2 livros maravilhosos que se transformaram, e as séries e o filme também são muito bons, então, porque normalmente, né, a gente fala assim, lê o livro que é melhor, mas se quiserem assistir a série e o filme também são muito bons. Bom, boas indicações de leitura, de cinema. Bom, eu conversei aqui com a promotora de Justiça da Comarca de Diamantina e coordenadora regional da CIMOS, Jequitinhonha, doutora Luciana Teixeira Guimarães Cristófaro, e falamos aqui sobre resultados de uma pesquisa até animadora de dados positivos aí no combate à violência contra a mulher. Doutora Luciana, muito obrigado pela entrevista, um prazer
falar com a senhora aqui. E parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. E convidar todos a irem lá em Diamantina, cidade maravilhosa, para passear também. Com certeza. Será um prazer. Bom, e a você que não acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da AMMP no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.